Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos, né? Estou aqui no segundo dia. Confesso que está sendo assim um pouco difícil para mim. Desde a minha mocidade, eu vivo a igreja, né? Eu vivo a vida da igreja. Muito difícil eu faltar cultos. Não sei quando saio de férias. Mas mesmo nas férias eu procuro sempre uma igreja próxima e a gente quando pode, congregando também. Está sendo um pouco difícil para a gente ficar num domingo trancado dentro de casa. E para você também, creio que está sendo muito difícil. Mas nós vamos ter vitória, né? Nós estamos fazendo isso para o bem de todos também, para evitar este mal aí. Estamos sentindo um pouco, parece o povo de Israel, né? Quando estava trancado ali, Deus deu ordem para que eles entrassem dentro de suas casas, sacrificasse um cordeiro ali, que ia passar um anjo destruidor, ia ceifar as vidas do primogênito do Egito. O Egito estava rebelde contra a palavra de Deus, então ele ia passar ali e precisava marcar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Então quando foi uma certa hora, o anjo passou. E todas as casas do hebreu, o anjo não entrou, né, para tirar a vida dos primogênitos, porque tinha a marca do sangue do cordeiro nas portas. Mas eu fico pensando assim, como foi difícil aquela noite ali para todos, né? Sabendo que era o cumprimento da palavra de Deus ali, o que estava acontecendo. Então eu confesso que eu estou sentindo um pouco, parece isso, dá uma sensação, né? Mas eu queria ser bem rápido hoje. Nós já ouvimos a palavra do nosso pastor também, né, via internet. E eu estava deitado, mas eu senti no coração de deixar uma palavra para vocês, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou chamá-lo, e chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e em seguida seguia Jesus pelo caminho, né? Então essa palavra Deus colocou no meu coração e é interessante porque o que me chamou a atenção assim em toda essa passagem aqui é só essa parte aqui, ó, que ele falou assim: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu recupere a minha visão. Quer dizer, ele perdeu algo, né? Esse homem, ele perdeu. Quando ele fala que o Senhor recupere a minha visão, ele quer de volta aquilo que ele perdeu, aquilo que um dia ele tinha e que hoje não tem mais. Alguns especulam, falam bastante história sobre a história desse cego, né? Dizem que até ele era filho de general de guerra. Era muito comum na guerra, quando o exército inimigo vencia a guerra, eles chegavam a arrancar o globo ocular, né? Deixava aquela marca para ficar a história marcada. Todo mundo que visse aquele homem de guerra ia perguntar: onde você perdeu essa visão? Ah, foi contra um exército, eles nos venceram. Era uma forma de marcar a conquista deles. Não sabemos, né? Mas eu fico até alegre quando eu ouço essas histórias, né?
porque torna o milagre de Jesus ainda mais interessante. Porque se ele não tinha o globo ocular, que teve outros casos que a pessoa tinha o globo ocular, Jesus fez um lodo, cuspiu ali na terra, fez um lodo, passou na visão dele, mandou ele lavar os olhos, e ele lavando os olhos ali, ele ficou curado, né? Agora, nesse cego aqui de Jericó, dá a impressão que, dessa maneira, que ele não tinha isso, né? Esse globo ocular. Talvez ele tinha até perdido, daí eu não sei, eu não quero entrar nesse detalhe aqui nessa palavra, mas o que eu quero chamar a atenção é que ele pediu para Jesus, ele falou assim, eu quero que o Senhor recupere a minha visão. E é nessa palavra que eu quero parar aqui, porque ele acreditava que Jesus poderia devolver aquilo que ele perdeu, aquilo que ninguém poderia dar. Ter uma visão novamente naquela época era praticamente impossível. A medicina nem fazia as operações de visão assim, né? Não havia tecnologia e ele com certeza já não tinha mais esperança de recuperar a visão dele, era praticamente impossível. Ele já estava à beira do caminho, tinha uma capa que o identificava, pedindo esmola ali, vivendo de esmolas que as pessoas davam para ele, mas quando ele ouve que Jesus está passando, ele sabe que Jesus pode fazer esse milagre. E ele não se contém, ele não fica calado, ele começa a clamar, falar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é algo assim que a gente pede para Deus quando nós não merecemos. Nós nunca merecemos, né? Mas aquele cego, ele se achou assim, também não merecedor de nada de Deus, mas ele pede a misericórdia. Falou assim, eu não mereço, mas o Senhor pode fazer um milagre por mim. E ele começa a clamar, as pessoas querem parar ele, mas ele tem uma necessidade, ele perdeu algo, ele quer recuperar. E ele continua clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, então, ouvindo aquilo dali, né, manda chamar ele, e ele está logo sentado, coloca-se de pé, ele larga aquela capa que o identifica ali, né? Ele larga tudo, ele vai ao encontro de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus chamou ele, né? E Jesus chega assim, o que queres que eu te faça? Né? Então ele fala assim, ó, eu quero que o Senhor recupere a minha visão. Coisa que era impossível para qualquer um, mas ele acredita, ele tem fé que Jesus pode devolver aquilo que ele perdeu. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Eu não sei o porquê eu estou dando essa palavra aqui, mas se você perdeu algo e no seu coração está dizendo assim, olha, é impossível eu voltar novamente. É impossível eu ter de volta aquilo que eu tinha. Era impossível eu ser aquilo que eu era. É impossível eu ter de volta o meu casamento, é impossível ter de volta o emprego. Eu me lembro uma vez que eu estava no emprego e eu já não estava gostando daquele emprego, né? E fiz de tudo ali, comecei a pedir para me mandar embora, até que me mandaram embora. Quando me mandaram embora, na mesma semana eu vi a grande bobagem que eu fiz, né? Falei, puxa vida, ali eu descobri que aquele lugar era muito maravilhoso, aquele trabalho que eu trabalhava era muito mais gostoso. Arrumei um outro que demorou muito tempo para mim gostar daquilo que eu fazia. Depois que eu perdi, que eu descobri que aquele emprego era bom. Tem muita gente, às vezes não dá o valor naquilo que tem, desfaz casamento, desfaz relacionamento, às vezes sai de uma igreja, né, que congregava ali, foi feliz naquela igreja, e ele sai para outra igreja, e depois ele sente no coração de querer voltar e não consegue, ele não vai conseguir voltar. Ele não tem coragem de chegar novamente, né? Alguns voltam, né? Quando eu passava por aquela empresa, assim, dá uma vontade de voltar, falar, eu quero voltar a trabalhar aí de novo, eu quero ser o funcionário aí novamente, mas não podia, meu ego talvez, né? Impedia isso. E o cego, ele não vê nada disso, ele fala, não, eu quero recuperar o que é meu, eu quero recuperar aquilo que foi perdido. Então, se você perdeu algo e se sente incapaz de recuperar novamente, fala, não tem mais possibilidade,
eu era feliz e agora não sou. Olha, eu tinha uma vida estabilizada, né? Hoje já não tem, a minha vida desestabilizou totalmente. E você fica assim com medo, falando assim, eu queria voltar novamente a ser o que eu era, a ter o que eu tinha. Então eu quero dizer para você que assim como o cego, ele sabia, ele tinha certeza que Jesus podia recuperar ele novamente, transformar, dar uma nova visão para ele ver novamente como ele via. Jesus pode fazer isso por você. Ele pode te recuperar aquilo que foi perdido. Ele pode te dar novamente a felicidade que você perdeu, né? Só Jesus pode fazer isso. Às vezes nós perdemos coisas que achamos incapazes de retornar para nós. Um relacionamento com o filho, um relacionamento com a esposa, até um trabalho. Quem sabe, né? Você perdeu um trabalho, quer voltar, Jesus pode fazer isso de novo na sua vida. Você tinha uma vida estabilizada, hoje a sua vida está uma bagunça, está desestabilizada. Você quer voltar até aquilo lá? Então eu te apresento a uma pessoa, a um Deus, a Jesus, que ele dá novamente aquilo que você perdeu. Ele faz você recuperar novamente aquilo que você perdeu. Com certeza. Basta você fazer igual o cego de Jericó, né? Veio dúvida, veio pensamento. Não, ele não deixou vir dúvida, não deixou vir pensamento. As pessoas tentaram calar, ele não deixou, ele continuou clamando mais alto, até que uma hora Jesus então deu atenção para ele e ele ali na mesma hora, não sei como que foi o milagre. No outro cego, Jesus passou um lodo e mandou ele lavar, né? Então eu creio que foi lavando, lavando, a visão foi clareando, clareando, né? E ele recuperou a visão. Mas se for verdade deste cego aqui, que ele não tinha um globo ocular, olha, deve ter sido coisa maravilhosa. E para Deus, irmãos, isso é coisa rotineira. Jesus te dá um novo globo ocular? Não é nada. Pedro, quando estava no jardim, quando foram prender Jesus lá, né? Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus, na mesma hora, pegou lá, chegou, colou. Acho que não teve nem marca de cicatriz naquela orelha. Não, não teve, não teve ponto, não teve nada. Para Jesus, ó, isso daí é fichinha, né? Jesus tem todo esse poder, ele tem o poder de te dar de volta o que você perdeu, entendeu? Os soldados, quando chegaram diante de Jesus, ali no Jardim das Oliveiras, para prender Jesus, eles iam crucificar Jesus, eles vieram com uma legião de pessoas para prender um homem. E quando eles foram prender ali, começou aquele alvoroço no jardim, né? Jesus, ele toma a frente e ele fala, quem vocês vieram buscar? Aí o soldado rapidamente falou, nós viemos buscar o Jesus, o Nazareno. E ele então se coloca na frente, eu sou Jesus que vocês estão procurando. Quando ele falou, eu sou, a Bíblia diz que todos os soldados que estavam ali caíram por terra. Eles caíram literalmente, foi um desmaio, um choque que eles tiveram ali e caíram, né? E Jesus falou assim, ó, sou eu aqui, deixa eles ir embora, se vocês vieram me buscar, eu se entrego. Aí Jesus se entregou e deixou eles levarem ali. Quer dizer, a palavra de Jesus, irmãos, se ele ordenar a tua bênção, não tem inimigo, não tem inferno que impeça a tua vitória. Então fica com essa palavra, tá certo? Jesus pode fazer o impossível, aquilo que você acha que não tem mais jeito, Jesus pode te dar o jeito para você, pode retornar aquilo que você perdeu um dia, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Talvez terça-feira eu venha também dar mais uma palavra, fortalecer, né? Aqueles que sentirem no coração de compartilhar essa mensagem, quem sabe Deus vai alcançar uma vida aí, porque eu senti no coração dessa palavra. Jesus pode devolver aquilo que você perdeu. Confie nele, entregue nas mãos dele. Amém? Eu agradeço a atenção de todos.